Será que se você comer um bombom, você emagrece? Um bombom por dia só. O que, que eu vou comer no dia, nas 24 horas? Um bombom. Será que eu emagreço ou será que eu engordo? Então, seja muito bem-vindo! Muito mais do que um método ou um programa, a gente leva conteúdo nutricional e de neurociência. E hoje vamos falar sobre qualquer dieta me faz perder peso? Será que qualquer dieta me faz perder peso? Eu já tenho a minha opinião. Eu também. Qual dieta faz perder peso? Qual dieta não faz perder peso? A dieta que a gente faz, né? Aquela que a gente se predispõe a fazer é aquela que vai ter um efeito positivo aqui na nossa. Tudo pode ser considerado como dieta? Qualquer. Vamos colocar da seguinte forma, então: qualquer alteração que eu faça na minha alimentação ou a minha própria alimentação atual é uma dieta. Esse é um termo muito específico, né? Porque a gente acabou moldando o termo dieta para restrição alimentar e para emagrecimento. Então, quando a gente fala todo quanto é tipo de dieta vai me fazer emagrecer, a gente tem que estar pensando se aquilo que eu estou objetivando com alterações alimentares de fato tem um objetivo. Dieta, na verdade, é qualquer modelo alimentar adotado por um indivíduo, por uma população, um povo. Isso é dieta. Então, a dieta do brasileiro, a dieta do japonês, a dieta. Então, quando a gente usa o termo dieta, eu vejo que a gente confunde um pouco Com a restrição alimentar. com a restrição alimentar. E aí a gente pensa, será que eu mudando a minha alimentação, tornando ela mais restritiva ou mudando aquilo que eu como, que esse é um ponto muito importante, eu vou reduzir meu peso? Sim. Sim, eu vejo muito parecido. O nome, né, a palavra dieta, ela ficou muito vinculada à restrição alimentar. Eu prefiro muito mais nesta linha de perda de peso, de reeducação alimentar ou de uma modificação alimentar, colocar como estratégia alimentar. Uhum. Quando você coloca como estratégia alimentar, você já amplia o conceito, você coloca aquilo de uma forma muito mais clara. Ou seja, eu vou adotar medidas necessárias para que eu faça ou que eu chegue a algum destino. Uhum. É o jeito que você come, a Certo? estratégia é isso, né? Sim. É o jeito que você vai fazer a sua alimentação. E aí, no lato sensu, a pergunta inicial: qualquer dieta que é apresentada pra gente hoje em dia, ela me faz perder peso? Todas as dietas me fazem perder peso? Não. Exceto aquela que eu faço, é isso? Só a minha que é ruim? Só a minha que me faz ganhar peso? Não, na verdade eu penso que assim, a dieta no termo, né, da alimentação, o que é a minha alimentação, o que é a sua alimentação, quais são os alimentos que eu escolho, quais são os alimentos que eu como na quantidade, o momento, a frequência. Então, isso tudo é que define a minha estratégia alimentar. E quando a gente fala de estratégia, nada mais é do que o jeito que eu costumo fazer, ou o jeito que eu vou adotar para poder fazer Tá. a alimentação Sim. acontecer de fato. Então, se né? fosse uma Copa do Mundo assim, o brasileiro estava tomando de lavada, tipo 7-0 da Alemanha, assim, né? Porque 65% brasileiros, quase 65% brasileiros com sobrepeso, a gente está tomando de goleada, então. Não isso- está dando certo essa estratégia. Eu acho exatamente isso. A estratégia que a população, não só o brasileiro, hein? Nós podemos falar aí de população Mundo. mundial. Praticamente né? que mundo. O jeito que está sendo feito não está dando certo. Porque senão a gente não teria o número de pessoas com sobrepeso e obesidade. E tem um ponto importante aí que é exatamente sobre o episódio de hoje. Quer dizer, a gente tem na cabeça ideia de várias estratégias alimentares que são apresentadas como dieta. Dieta de South Beach, dieta vegetariana, dieta carnívora, dieta paleolítica, dieta low carb, Duncan, dieta Atkins. Duncan, dietáticas, 40, dieta 30, 30, Mind, tem tanto. dieta da lua. Será que se você comer um bombom, você emagrece? Um bombom por dia só.
que eu vou comer no dia, nas 24 horas? Um bombom. Será que eu emagreço ou será que eu engordo? Então, aí a gente entra na estratégia, que não é bem uma dieta, né? A estratégia da restrição alimentar, ela é efetiva também. Deixa eu colocar do seguinte ponto. O que os estudos mostram? Eles mostram que a maioria das estratégias alimentares apresentadas como dieta funcionam. Se você comparar o que você está fazendo hoje com uma estratégia de perda de peso apresentada como essas que a gente acabou de dizer aqui, né, você provavelmente vai experimentar de alguma forma uma perda de peso. Então, a maioria das pessoas que segue uma estratégia alimentar, ela experimenta uma perda de peso. Tá? Então, quer dizer, qualquer coisa que você faça, ou a maioria das coisas que você faça, em detrimento do que você está fazendo atualmente, provavelmente vai ter um sucesso. Tá? Agora, vamos lá. Existem algumas que podem não te fazer perder peso. E as dietas não são feitas para todas as pessoas. Você concorda comigo? Sim, sim. A individualidade biológica nesse sentido ela é imperativa, né? A gente considerar que um sapato vai servir todos os pés é um erro. Não vai, não tem como. Não vai. Não é? Então a gente tem que pensar que quem é essa pessoa, né? Qual é a realidade que ela está inserida, porque muitas vezes a pessoa ela não come muito, mas ela ganha peso, ela engorda. Sim. Mas Giovana, eu não entendo como é que eu estou engordando. Eu não sei por que eu engordo, porque eu não como tanto. E aí quando a gente vai ver o que ela está comendo, são alimentos que vão propiciar um ganho de peso. Aí ela falhou na estratégia alimentar. Ela pode até ter acertado a dieta, mas falhou na estratégia alimentar. E daí vem aquelas perguntas, né? A dieta vegetariana pode fazer a pessoa perder peso? Pode. Pode. A dieta vegana pode fazer a pessoa perder peso? Pode. A dieta low carb pode fazer a pessoa perder peso? Pode. Também pode. A dieta cetogênica pode? Também pode. E se eu apenas ajustar, pegar uma colcha de retalhos, um pouquinho dessa dieta, um pouquinho daquela estratégia, um pouquinho daqui, e colocar para aquela pessoa que está querendo perder peso, ela também pode perder peso? Pode. Então eu acho que estratégia alimentar, eu acho que é uma coisa muito mais lógica e deve ter muito mais efetividade. A gente consegue muito mais efetividade do que eu seguir uma dieta específica. A não ser que você tenha um objetivo específico. Por exemplo, no tratamento de doenças como o diabetes. É importante que a gente tenha esclarecimento que o diabetes ele tem uma dificuldade para o metabolismo dos carboidratos. Então, nesse caso, é uma dieta específica. Mas, naquela colcha de retalhos, eu posso aliar a restrição do carboidrato, por exemplo, a uma restrição calórica. Exato. Posso colocar uma dieta vegetariana com uma restrição de carboidratos e ela também vai servir para aquele propósito do tratamento daquela doença específica. Exatamente. Né? E ainda assim vai servir para aquela pessoa como uma estratégia de perda de peso, caso isso seja do interesse dela. Mas a maioria das pessoas quer perder peso. E aí, o que a gente tem que fazer então? A gente segue qualquer dieta, a gente segue todas as dietas. Bem, quando eu adquiro a estratégia de colocar apenas vegetais na minha alimentação, ou vegetais com alguns produtos, por exemplo, ovo, a ovo-lacto vegetariana, né, que seria com leite também, né? Eu posso tanto perder peso quanto ganhar peso. Sim. E aí os estudos comprovam isso, porque você pode, de uma certa forma, ingerir muita caloria nesse tipo de dieta e ganhar peso. Mas eu também posso perder peso. Isso vai depender de como é que você aloca os ingredientes para poder ter uma certa restrição calórica naquele período ali, né? E muito mais que isso. Além da restrição calórica, também a quantidade de carboidratos. É sabido que o reino vegetal é bem rico em carboidratos, né? Batata doce, mandioca, a maioria dos tubérculos e raízes, né? Eles têm muito carboidrato. Você pode colocar também as castanhas. Castanhas também têm, castanhas e algumas sementes, né? Também tem bastante carboidratos, além de ter proteínas e óleos também e gorduras, né? Então, quando a pessoa faz uma estratégia
por exemplo, uma vegetariana, mas que contém ovo, contém derivados do leite, ela pode também ganhar peso. Isso vai depender muito de como é que ela faz aquele arranjo para poder ter aquela estratégia, né? Uhum. Essa é uma verdade que vale para qualquer estratégia adotada. Porque se você privilegia, por exemplo, a alimentação proveniente somente do reino vegetal, alimentos somente vegetais, a gente tem que considerar a proporção da composição desses alimentos, a distribuição dos macronutrientes, proteína, carboidratos, gordura, além das vitaminas, minerais, fibras, né, e teor de água desses alimentos. Aí, se você adota, por exemplo, uma dieta diversificada, né, que contenha produtos animais e produtos vegetais, você pode lançar mão de uma distribuição de alimentos de uma forma diferente, porque a gente sabe que as proteínas do reino animal, elas são proteínas de alto valor biológico e com um teor de carboidratos praticamente nulo, né? Inexistente. Então, você pode trazer a alimentação do reino vegetal e ter um sucesso. Absolutamente. Nesse ponto, né, assim, eu creio que a maioria das estratégias alimentares, das dietas que são vendidas como dietas e livros, né, a maioria delas não exclui o reino vegetal e também não exclui o reino animal, certo? Elas têm um mix e aí varia um pouco a quantidade de alimentos que elas colocam, né, de uma certa forma nessa estratégia para que a pessoa tenha aquele sucesso. Isso. Né? Agora, não se pode ignorar o fato de que essas dietas, né, elas têm um ponto em comum, que é garantir nutrição e saciedade. Então, a partir do momento que eu não tenho um balanço entre esses dois aqui, se eu tiver pouca nutrição, provavelmente eu não vou ter saciedade. Não tendo saciedade, eu vou buscar mais alimentos. E provavelmente eu vou buscar os alimentos errados. Exato. Aí eu vou aumentar muito o meu ganho calórico em detrimento do que eu preciso, que seria a parte nutricional. Por exemplo, se eu tiver uma certa dificuldade na obtenção de proteína e eu só tenho um tipo de alimento que tem uma quantidade de proteínas baixa, eu vou aumentar muito a quantidade daquele alimento para poder suprir a quantidade de proteínas que o meu organismo precisa. Né? Então, as dietas restritivas, nesse ponto, elas têm uma certa desvantagem, né? Então, por exemplo, a low carb, por exemplo, explicando a low carb, né, uma dieta baixa em carboidratos. E é legal a gente lembrar que baixa em carboidratos com relação ao que era preconizado anteriormente. Sim, ou ao que é feito pela própria pessoa. Exato. Se você lançar mão de uma estratégia menor em carboidratos, vamos citar aqui uma pessoa hoje que tem uma dieta em aproximadamente 70% de carboidratos. Se você reduz a quantidade para 40%, eu já posso considerar uma dieta com baixo carboidrato. A recomendação anterior ela era baseada numa distribuição desses nutrientes, dos macronutrientes, que privilegiava o carboidrato com cerca de 50% a 60% da alimentação diária. Sim, no pensamento como fonte de energia. Você precisa do carboidrato como fonte de energia. E aí a low carb, explicando especificamente isso, ela veio justamente para poder pegar esse paradigma e mostrar que não é bem por aí. Exato. Né? É uma estratégia nitidamente que tem o seu valor, ela consegue um sucesso na perda de peso, e esse é o ponto que as pessoas acabam confundindo um pouco, né? A dieta low carb ou até a cetogênica, vou colocar no mesmo ponto aqui a low carb e a cetogênica sendo um aprofundamento da low carb, né? Elas não excluem nenhum dos reinos. Ela utiliza o reino vegetal, ela utiliza o reino animal e utiliza outras formas, como produtos processados, como o queijo também. Né? Sim, mas não são produtos ultraprocessados. Eu acho que o que tem em comum toda e qualquer recomendação ou estratégia alimentar ou dieta, como popularmente chamado, é que devemos privilegiar os alimentos o mais natural possível. Alimentos ultraprocessados,
eles abarcam uma quantidade maior de ingredientes indesejados, vamos Sim. colocar assim. Sim. Né? Dois São pontos. substâncias alimentícias que a gente não deveria colocar para dentro do nosso corpo. Sim, 2 pontos aí que me chamam muito a atenção. Eu nunca vi nenhuma propaganda de dieta que considerasse os produtos ultraprocessados como uma opção viável para perda de peso. Né? E eu também nunca vi nenhuma dieta que privilegiasse o excesso de calorias como forma também de perda de peso. Tá? E aí você vai prejudicar, de certa forma, a nutrição. E o excesso de calorias provavelmente vai vir para te atrapalhar. Porque tem uma coisa muito importante no processo de emagrecimento, que é o balanço energético. O balanço energético, que é a quantidade de energia que nós despendemos versus a quantidade de energia que nós ingerimos. Então, se a gente ingere mais energia, e não importa a fonte, aí não importa, do que a gente gasta, a gente vai acabar guardando. Então, esse ponto é um ponto crucial, porque muitas vezes, vamos supor que a pessoa esteja fazendo uma dieta com reduzido valor de carboidrato, né? Teor de carboidrato, conhecida como low carb. E ela come mais energia proveniente daqueles alimentos que não tem carboidrato na sua composição, mas tem bastante energia provavelmente vinda das gorduras. O que vai acontecer? Mais energia entrando. Sim. E aí o que acontece? Ela ganha peso. Eu acho que esse é um ponto importante. Tanto quanto a vegetariana que eu citei, quanto a low carb, e creio que todas as outras dietas também. Quando a estratégia não tem um objetivo certo e quando não é exatamente pensada nos macronutrientes, naquilo que o paciente precisa, que a pessoa precisa, né, provavelmente aquilo vai dar errado. Esse é o exemplo clássico. É por isso que eu posso seguir uma dieta low carb e mesmo assim ganhar peso. Muitas vezes as pessoas não entendem por que elas estão ganhando peso. Então o trabalho científico está errado, toda pessoa que faz low carb vai perder peso. Não, isso não é bem por aí, né? Muitas vezes a gente pode estar errando na quantidade, na estratégia de horários, na distribuição, né? Você super estimular o seu metabolismo, né? Vamos supor, a pessoa que belisca muito ao longo do dia. Então, assim, são várias nuances do processo de emagrecimento que podem estar mascaradas ali por um tipo, entre aspas, de dieta que, né, poderia ser vendida a ideia de emagrecer. Sim. Sim, eu concordo. Eu concordo plenamente. E a gente tem exemplos disso no reino animal, né? Não é só o ser humano que é o único, digamos assim, não afortunado, né, nessa história, né? Uhum. Você pode ter animais, por exemplo, que têm dietas muito específicas, né? E mesmo assim elas podem ganhar peso com a própria dieta. Haja visto aí animais como o hipopótamo, como vaca. A gente cria com o propósito de engorda, né? E mesmo ela comendo o próprio alimento, ela pode engordar. Esse é o ponto. Então, se não tiver aquele balanço, né, você não vai obter o que você quer. Se você também não colocar os alimentos certos na proporção correta em que ele vai ter saciedade, provavelmente ele vai buscar mais e provavelmente ele vai adquirir mais energia e essa energia vai ser acumulada. Esse é um ponto, né? O nosso organismo ele não vai desperdiçar energia de graça, ele vai acumular. Vai acumular. Né? E esse é um ponto importante, porque quando a gente fala da ingesta, né, o volume que a gente está comendo é um fator importante, porque uma das coisas que a gente tem para demonstrar para o nosso organismo que é hora de parar de comer é a saciação, que é aquele momento em que você distende o estômago. Tô cheio. Né? Peraí, então essa distensão aí ela é um indicativo de que está na hora de parar. Agora, se você coloca um alimento muito denso em energia, mas ele não tem um volume tão grande, o que vai acontecer? Você é capaz de comer mais. É possível. É possível. Né? É possível. Não completou o espaço que faltava aqui. Exato. Né? E aí, se você está usando alimentos que são ricos, por exemplo, em gordura, o que vai acontecer? Pode ser que você esteja colocando mais volume, né, com esses alimentos e isso te leva Eu acho que tem 2 pontos aí, né? Uma energia elevada. Quando a gente tem alimentos processados e talvez não ultraprocessados, mas processados, né, como os óleos,
né? Eu posso ter, o óleo pode ser um processado e não ultraprocessado. Mas quando eu tenho óleo, né, o óleo é gordura, a gordura, ela caloricamente, ela tem mais calorias do que o próprio carboidrato, do que a proteína, correto? Num volume menor. Então esse é um erro muito comum nessas duas estratégias, né? Então eu posso ter uma pessoa fazendo uma low carb, que a gente estava citando agora, mas se ela aumentar muito o volume de gordura, é bem provável que ela ganhe peso. Exato. Tanto quanto aquela pessoa na dieta vegetariana que estava comendo carboidrato a mais, ou até gordura a mais também, porque na vegetariana, veja bem, não se excluem os óleos, não há necessidade da exclusão dos óleos, não está naquela pedra, né, de receitinhas dela, né? E aí essa pessoa comendo essa gordura a mais, provavelmente ela vai ganhar peso. Quer dizer, uma estratégia que a princípio serviria, mas para aquela pessoa, executando de uma forma errada, não vai servir mais, né? Justamente. E aí nesse quesito, assim, os valores, os princípios que estão relacionados com as escolhas da pessoa que são importantes. Porque, por exemplo, eu posso não comer produtos animais, mas eu coloco muita batata frita no meu prato. Então, essa batata frita, que é um alimento rico em gordura, e um tipo de gordura indesejável, que é a fritura, como parte da minha alimentação, tá certo? Isso também não é sinônimo de qualidade nutricional. Nem de qualidade, nem de nutrição, né? A batata por si só, ela pode ser muito saborosa, né? Ser muito gostosa de comer, mas ela não traz esse perfil nutricional. Ela não é exatamente o Romário, né, da seleção. Ela não vai meter bola no gol. Ela serve, ela tá lá jogando, mas ela não vai ser nunca o cara que vai marcar o gol. Eu gosto de falar que ela é um coadjuvante, ela não é o ator principal. Ela é o cara da marcação ali. Ela tá ali e tal, mas ela não vai ser o ponta, né? Exato. Ela não pode se tornar o prato principal. Ela pode acompanhar, se assim for desejado pela pessoa, mas ela não pode ser o prato principal. Porque à medida que a gente coloca esse tipo de alimento como prato principal e a gente perfaz esse volume com esses alimentos, nós vamos estar negligenciando a nossa saúde e o que a gente está oferecendo de nutrientes. Sim, e esse é um ponto importante que os trabalhos científicos mostram, né? Comparando dietas, eu vou colocar assim, a alimentação usual das pessoas, seja americano, seja brasileiro ou qualquer outro, tá? Versus qualquer estratégia alimentar específica, uma dieta específica, né? Por isso que a gente tem esse trabalho mostrando isso. Geralmente, né, existe uma associação muito forte das pessoas que têm uma dieta comum, certo? Com os alimentos vindo de carboidratos. Então, principalmente pães, batata, grãos como arroz, como milho, como feijão no Brasil, né? Nos Estados Unidos o milho, muito mais. E isso faz com que ela tenha um grau de energia maior, né? Tenha um acúmulo maior dessa energia. E quando você modifica isso daí, provavelmente você está modificando o metabolismo dessa pessoa. E na modificação do metabolismo, isso pode ser uma alteração boa, fazer com que ela despenda mais energia do que ela está adquirindo com aquele alimento. Sim, é um processo metabólico. O que aquele alimento vai fazer acontecer lá dentro do nosso corpo, né? A cascata de reações que a gente tem quando a gente ingere um carboidrato, ela é diferente de quando a gente ingere uma gordura, que é diferente de quando a gente ingere proteínas. Então, a resposta que a gente tem metabólica diante de cada tipo de alimento, dos nutrientes, ela é específica. Então, quando eu privilegio uma rota metabólica em detrimento de outra, eu tenho que saber as consequências que isso vai ter. Totalmente. Né? E isso é importante no processo de emagrecimento. Porque muitas vezes não diz respeito à quantidade de comida que a pessoa está comendo, mas sim ao tipo de alimento que ela está ingerindo. E aí, mudando um pouquinho só esse perfil metabólico da pessoa, ela passa a ter uma resposta de desviar a rota de guardar, né, de usar aquela energia que está vindo dos alimentos, do que ela guardar, né? Então ela passa para o modo de usar ao invés de guardar.
Nesse ponto, quando eu pego uma estratégia que privilegia, por exemplo, a ingesta de alimentos que são altos em proteínas, então dietas que têm mais um viés carnívoro, eu vou dizer dessa forma, não necessariamente uma dieta exclusivamente à base de carnes, mas uma dieta com viés bem forte. Tem pessoas que estão fazendo essa dieta. Sim, a dieta carnívora ela está presente e cada vez ganhando mais espaço justamente pelos efeitos metabólicos que ela causa e também para tratamento de situações específicas como alergias, intolerâncias alimentares. Ela é uma dieta bem específica para esse ponto aí. Mas eu quero dizer o seguinte, se a pessoa adquire essa estratégia, né, se ela começa essa estratégia com uma ingestão bem intensa de produtos animais, principalmente carnes, tá? Mas também ela faz ingesta de um volume muito grande de vegetais, por exemplo, eu vou colocar aqui que tem muita fibra, principalmente os folhosos, vou colocar um brócolis, espinafre, como forma de saciação, e um dos mecanismos é a distensão gástrica, você vê isso como positivo, quer dizer, a pessoa comer aquela saladona gigantesca, ou comer, sei lá, um bife grande, ou 2 bifes, alguma coisa assim, nesse sentido, o quanto vai saciar aquela pessoa e dar os nutrientes necessários, mas também ela fazer uma ingesta bem grande desses vegetais que tem bastante fibra para ela. Isso você acha que tem algum grau de confiabilidade? Ou seja, provavelmente ela vai ganhar peso ou perder peso com isso daí? Mais uma vez, vai depender da quantidade que ela está comendo disso, tá certo? E aí a gente sabe que dificilmente as pessoas conseguem comer uma grande quantidade de carne. Dificilmente. Elas conseguem comer mais do que precisa. A gente tem um mecanismo intuitivo muito, até rudimentar, né, de dizer, olha, tá na hora de parar. Não precisa mais me mandar esse tipo de alimento. Coisa que a gente não tem com as gorduras e com os carboidratos, mas com a carne, que é um alimento essencialmente proteico, a gente tem isso, né? Então, vai depender se ela tem essa estratégia de comer carne com vegetais mais folhosos, né? E a energia gasta durante o dia dela é condizente com o que ela está ingerindo através desses alimentos, para que ela tenha uma resposta de emagrecimento, certo? Essa é uma estratégia também muito positiva que tem sido utilizada, que a gente consegue ver resultado. Já tem estudos mostrando que esse é um modelo, né, de alimentação que é muito propício ao emagrecimento. Muito propício, né? Você privilegiar alimentos com alto teor de proteína, e eu não estou dizendo que é para comer muita proteína, não é isso. É você atingir ali a sua necessidade. Teor de proteína não é igual a quantidade de proteína, né? Exato, porque se a gente imaginar, por exemplo, que as carnes em geral, elas têm cerca de 35%, menos de 30%, né? Vamos chutar alto aqui e falar que tem 30%, algumas têm menos, 20 e poucos entre 20 e 25%. E o que é o resto, então, dessa carne? A água, principalmente. Né? A água, tecido conectivo, enfim. Então, essa quantidade de proteína proveniente dos alimentos, que pode ser animal ou vegetal, porque a gente tem também proteínas no reino vegetal, claro, sim, que perfazem, né, a nossa necessidade. No reino vegetal é mais difícil a gente ter proteínas completas, certo? No reino animal, não. As proteínas, elas têm alto valor biológico. O que significa isso? Que elas têm os aminoácidos essenciais. Elas entregam para o nosso organismo aqueles aminoácidos que a gente não consegue produzir. Sim, de uma forma mais fácil, metabolicamente mais intensa. Sim, o aproveitamento melhor. A digestibilidade desse alimento. Enfim, então se ela tem essa quantidade de proteínas sendo, de fato, entregue, né, chegando ali no que ela precisa, e acompanhada de alimentos de baixo valor calórico, que é o caso das folhas, né? Aí a gente pode pensar em tudo quanto é tipo de folhas, essencialmente, provavelmente ela vai ter uma redução calórica. Sim. E aí a estratégia de reduzir a energia, o total calórico da alimentação,
vai provavelmente propiciar o emagrecimento dessa pessoa. Sim, ao contrário da dieta vegetariana, se não fosse só o aspecto de comer mais carne ou comer carne, né, comer mais produtos vegetais, tem esse ponto é importantíssimo mesmo. Em um ponto em que os vegetais não te dão uma saciação muito grande, ao contrário, quando você se alimenta de muitas carnes, você tem uma saciação muito maior. Não só saciação, como saciedade também. Você é capaz de comer um volume grande de carne em uma refeição. Talvez a saciação não seja tão grande. Porém, você não é capaz de comer este volume de carne repetidas vezes num prazo de 24 horas. Ao contrário, se você tem os produtos mais vegetais, você é capaz de comê-los mais vezes, ou seja, uma saciação, uma saciedade bem menor. Então, aí trabalhar com esse ponto aí entre ganho calórico, saciação, que é dentro da refeição, e a saciedade talvez seja o ponto-chave dessas dietas, né? Eu posso ter algum viés de uma dieta ou outra, mas na estratégia alimentar, como eu disse, se eu pegar essa coxa de retalhos e começar a jogar aqui para o café da manhã ou para o período da manhã, se a pessoa tomar esse volume aqui no almoço, esse daqui no jantar, muito provavelmente eu vou ter coisas muito melhor, ou seja, eu vou ter estratégias muito melhores, muito mais avançadas do que realmente eu seguir uma estratégia, uma dieta única. Então você faz a dieta do quê? Eu faço a dieta do carboidrato, eu faço a dieta vegetariana, eu faço a dieta do bombom, eu faço a dieta da lua, né? Dieta de uma instituição específica, dieta South Beach. Se você for pegar nesse ponto, é muito melhor eu pegar a estratégia e ver o que realmente é adequado para aquela pessoa e colocar naquele ponto, né? Porque se ela errar na quantidade de energia, pode ser que não atinja o objetivo. Se ela errar, por exemplo, na quantidade de alimentos e no efeito metabólico daquele alimento, se vai aumentar ou diminuir a fome dela, né, no longo prazo, ou seja, a saciedade, né, também ela pode errar e pode comer mais do que precisa. Vai lançar mão de lanchinhos, de produtos processados nesses lanchinhos, e isso pode minar aquela perda de peso. A fome, né? Se ela não foi eliminada, a fome verdadeira, a fome fisiológica, se você não conseguiu entregar para o seu corpo o que ele estava precisando naquele momento, seja a energia necessária, a quantidade de proteínas, as vitaminas e os minerais, porque muitas vezes a gente está comendo os macronutrientes, mas a gente não está comendo os micros. Então, o nosso corpo intuitivamente pede para buscar mais. Olha, você não está me entregando o que eu preciso. Esse é um mecanismo um pouco mais refinado, Sim. Mas a gente ainda tem, né, essa, vamos falar assim, essa memória instintiva de buscar determinados alimentos para que supra uma necessidade específica. Então, quando a gente fala de dieta, e isso é uma coisa muito, muito frequente, você trazer o termo assim, mas você está de dieta? E essa é uma coisa que, nossa, incomoda muito as pessoas. Porque estar de dieta significa que a pessoa está fazendo uma restrição alimentar. Assim. Então, o que eu costumo até falar para as pessoas? Não diga que você está de dieta. Esse é o seu modelo de comer, essa é a forma como você come. Você come desse jeito, isso não é... É assim que eu como. Pronto. Isso não é dizer que estou de dieta, mas você não come, sei lá, determinado alimento específico? Não. Geralmente, vamos supor, eu vou dar um exemplo assim, você não come arroz, Giovana? Não, eventualmente eu como, mas no dia a dia eu não como. Então, esse é um jeito que eu faço na minha alimentação. Então, a gente sair um pouco desse estigma de dieta. O dogmacismo, né? Colocar um dogma ali, porque não come isso, não come aquilo. Eu acho que é muito vantajoso para que a gente possa se posicionar melhor, né, sobre as nossas atitudes alimentares. E isso vai levar, provavelmente, a melhores escolhas. Estratégia alimentar. Eu bato sempre nesse ponto. Estratégia alimentar. Quando você tem uma estratégia alimentar, você tem muito mais do que dietas específicas. Né? Então, o termo estratégia alimentar, para o que a gente faz, é muito mais adequado e eu creio que vai ter um resultado muito melhor nesse ponto aí.
E eu acho que assim, estratégia, ela vai muito além até da composição alimentar. Ela tem até um relacionamento com a distribuição na nossa semana. Por exemplo, não, eu não como determinado alimento, vamos falar assim, eu não como sobremesa. De segunda a sexta eu não como sobremesa, eu como sobremesa de sábado e domingo. Essa é uma estratégia que eu adotei também. E é uma estratégia muito válida, porque se você pega uma pessoa que tem um vício em açúcar e ela estava acostumada a comer sobremesas, né, ricas em açúcar, né, durante toda a semana, se ela para de comer durante 5 dias e come durante 2 dias, isso já é uma estratégia positiva, ela já está diminuindo a quantidade de carboidrato, de energia ingerida. Exato, então essa é a estratégia. E aí, o que vai acontecer? Quando você tiver no seu peso adequado, quando a gente estiver sentindo bem, essas estratégias, elas vão ser muito mais remarcadas. E eu nem posso chamar isso de dieta específica, né? É uma dieta específica, ela não comer 5 dias por semana? Então, não é, mas é uma dieta? Não é uma dieta. Né? Isso não chega a ser uma dieta, né? Então, é uma alimentação. É uma alimentação, uma estratégia. É uma dieta quando a gente traz na nossa mente a origem da definição de dieta, que é o modo como a gente come, né? Então, assim, qual que é a sua dieta? A minha dieta é essa é a minha estratégia alimentar. Total. Né? E não no sentido restritivo ou no sentido de modular, né? Não, esse é o meu modelo alimentar, é o jeito que eu como, essa é a minha dieta. Então, respondendo aqui, qualquer dieta me faz perder peso? Não. Todas as dietas podem me fazer perder peso? Não. As dietas fazem qualquer pessoa perder peso? Não. Porém, as estratégias alimentares têm que ser individualizadas, ela tem que entender isso. Exatamente. Concordo plenamente. Não é qualquer dieta, não é qualquer forma de se fazer alimentação. E nenhuma dieta vai te fazer perder peso, a não ser que você entenda realmente aquilo que você tem que fazer para você especificamente, né? Então, se não deu de uma certa forma, você tem que entender aquilo, toda a parte metabólica, toda a parte social, a parte mental, né? Para que você faça a perda de peso acontecer. Mas é importante essa é a sua estratégia. A gente dizer que, sim, temos alguns parâmetros que valem para todo mundo. E isso é um assunto bem específico que a gente pode deixar para um próximo vídeo. Muito bem. Eu sou Giovana. Eu sou o Cristiano e esse é o La Capra.